Oi, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje é quarta-feira, meio da semana. E aí, até chegar aqui, você teve dias de luta ou dias de glória? Independente se os dias foram de luta ou se os dias foram de glória, você estudou a lição? Você estudou? Eu estudei aqui. Sabe por quê, gente? Que independente disso, o importante é estudar a lição? Porque se temos dias de glória, importa que nós estudemos a lição para continuar manifestando esses dias de glória em nossas vidas e também por gratidão a tudo que Deus fez por nós. Se temos dias de luta, também é importante estudar a lição para que Deus possa nos fortalecer, para que tenhamos vigor para lutar contra os desafios de todos os dias, né? Os desafios diários, né? Não é verdade? Então, independente de como estejamos, o importante é estudar a lição. Você concorda comigo? Você concorda? Então, gente, qual o título da lição de hoje, você sabe? O título da lição é Um Deus que se arrepende? É uma pergunta. Um Deus que se arrepende? Mas para falarmos sobre esse assunto, um assunto que é até fácil de analisar em pensamento, mas ao transmiti-lo de forma oral, gente, talvez seja um processo um pouco mais complicado. Mas eu quero deixar isso bem simples, tá? Então eu vou te mostrar uma imagem. Olha só para isso! O príncipe Williams, né? Mostrando o dedo para a população. Que feio, né? Se só existisse essa imagem, gente, nós ficaríamos pasmos, não é verdade? Só que cabe a nós vermos por outro ângulo. E quando vemos no panorama geral, conseguimos entender que ele não estava mostrando o dedo para a população ali ao redor dele, né? Ele estava fazendo assim, ó, o gesto de 3, né? Assim, né? Você viu aqui, ó, olha lá o gesto que ele estava fazendo. E você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com a lição, Silvia? Tem a ver que está falando sobre um Deus que se arrepende. Deus se arrepende? Se você for ler a Bíblia na íntegra de uma forma displicente ou assim, por cima, você vai ficar confuso. Vai. Sabe por quê? Porque na primeira vez que você lê a Bíblia e você não estuda de fato a palavra, você pensa que Deus é um Deus contraditório, né? Que a Bíblia se contradiz. Porque no início a gente ouve falar que Deus se arrepende, tal. Aí no meio da Bíblia fala que Deus não é igual aos homens que mente e se arrepende, né? Aí você vai falar, nossa, isso é muito contraditório. Mas para entender isso, para ficar claro, né? Você tem que ver de forma mais ampla a Bíblia, né? Então, ó, Deus, desde o princípio, ele criou o plano de salvação, o qual, se ocorresse o que está acontecendo hoje, Cristo viria, morreria por nós e nos buscaria, como de fato aconteceu e vai acontecer, né? Então a Bíblia nos diz isso. Então, lá no início da Bíblia, quando fala que Deus se arrepende de ter criado o homem, agora o tempo de vida do homem não vai ser mais 900 e poucos anos, porque o homem na antiguidade vivia por 900 e tantos anos, né? Veja Matusalém, né? Ele foi o homem que mais viveu. E a partir daquele momento, o homem teria só 120 anos, no máximo, né? Assim, então o homem viveria muito menos, porque os desígnios do homem eram maus e continuam sendo. Se Deus realmente tivesse se arrependido, ele podia, num piscar de olhos, fazer assim, ó, e extinguido a humanidade, né? Num piscar de olhos, isso poderia acontecer. Mas Deus não é um Deus que se arrepende das coisas que ele fez. Sabe por quê?
Porque Deus é perfeito. Então o arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento humano, que fazemos cagada, né, e nos arrependemos depois. Tem gente que nem se arrepende, mas assim, né, como nós. Por que Deus não é como nós? Porque nós somos criaturas imperfeitas e pecadores, e Deus não. Deus é perfeito, e Ele é bom, e Ele é justo. E sempre vemos e temos aprendido que as emoções e a condição de Deus, ela não pode ser vista como um paralelo com os nossos sentimentos, das nossas emoções. Do mesmo jeito que o arrependimento mostrado na Bíblia, gente, é um arrependimento que ele se manifesta diante da atitude do ser humano. Então o arrependimento de Deus, eu sou professora de espanhol, além de ser professora de português, e eu sempre falo assim para os meus alunos: não traduzam o texto na íntegra, porque há palavras, frases na Bíblia não, nas traduções, né, de espanhol para o português, que elas precisam ser adaptadas num contexto do nosso dia a dia, do nosso português, senão ela fica muito estranha. A Bíblia não foi escrita em português, mas mesmo assim, ela traz palavras para que nós entendamos o que está sendo dito ali. Eu acredito que a palavra arrependimento na Bíblia, antes de ser traduzida, ela fosse uma palavra heterossemântica, né? Assim, igual a palavra canto, heterossemântica. Canto, existe dois tipos de canto: canto de cantar e canto de cômodo, né? Só que, vendo num panorama geral, quando Deus fala na Bíblia que se arrepende, gente, é o mesmo de falar assim: eu mudo de ideia em relação ao ser humano diante daquilo que ele está fazendo, mas não muda de ideia em relação ao que ele fez, ao que ele é, porque Deus, ele não muda o caráter dele, né? Ele não muda. A gente estudou isso na lição passada, né, gente? Ele não muda. O caráter de Deus é perfeito, assim como Deus é perfeito, é divino. Então não tem pra que ele se arrepender porque ele errou. Mas ele muda de ideia em relação aos seres humanos, sim. Quando foi no período do dilúvio, eu sempre volto a falar isso porque foi um ponto determinante ali para nós seres humanos. Deus, ele podia extinguir a raça humana naquele momento, mas não. Diante de uma pessoa que se comportou de forma diferente, que não era perfeito, que foi Noé, mas Deus viu graça nas atitudes dele, Deus se compadeceu dele, e aí foi formada uma nova geração, né? E por isso nós estamos vivos até os dias de hoje. Se fosse pelo ser humano, o mundo já teria extinguido, sim, mas Deus, ele é muito misericordioso. E ele vê, gente, o mínimo de bondade e graça. E aí, ele pega e muda de ideia, né? Ele sabe que ele não pode se contradizer. Então, assim, ele tem que exterminar o mal. Há um limite para o mal. E Deus, por mais que ele queira exterminar o mal, ele vê no ser humano, o mínimo de bondade. E ainda assim, utiliza da sua misericórdia, gente. E é por isso que ainda estamos vivos aqui. E por isso que Deus ainda não exterminou totalmente a terra. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele muda de ideia quando ele vê o mínimo de bondade no coração das pessoas. Você está entendendo? Então, diante desse cenário mais amplo, sim, Deus se arrepende, sim. E ele utiliza de misericórdia. Mas não se arrepende das coisas que ele fez, das coisas que ele faz, de quem ele é, como nós, seres humanos, nos arrependemos. Porque Deus é perfeito. E é isso, pessoal. Eu tentei fazer essa reflexão da forma mais simples que eu pude. Ela é um tema um pouco complicado, mas assim, você não precisa ser nenhum professor de português ou nenhum erudito para entender. É só olhar essa temática diante de um panorama geral, diante do panorama geral que a Bíblia traz, do contexto geral que a Bíblia traz para nós. Então vai ficar muito fácil de entender, tá bom? Eu espero ter ajudado você. O estudo dessa lição me ajudou muito também. E é isso. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau!